Oi gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é Lady Sam, do canal Lady Sam e WWE Comentários. E hoje eu vou comentar sobre o Raw do dia 10 de fevereiro de 2025 e o SmackDown do dia 14 de fevereiro de 2025. Então já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho da notificação na opção todas, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não esqueça de hypar o vídeo e compartilhar, tá bom? Bom, gente, o Raw começou com o Jay cantando o terceiro show seguido, né? Depois do Raw do SmackDown, pós-Elimination Chamber. Do Raw da semana seguinte, ele também começou cantando 2 vezes seguido, canta a música inteira e depois canta de novo. Só que dessa vez veio o Gunther pra atrapalhar, veio o Gunther pra atacar ele. E quando ele tava atacado no chão, ele pegou o microfone e falou assim: eu não deveria estar falando isso, mas eu vejo você na WrestleMania dessa forma, escolhendo o Gunther. Depois a gente teve uma luta de tags, a Dakota Kai com a Io Sky contra a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. A Dakota Kai e a Io Sky ganharam. E depois no backstage a Rhea falou assim que não devia nada pra Io, mas que ia dar ela a chance pelo título no Raw pós Elimination Chamber. Então ficou marcado esse combate delas. Depois a gente teve a luta da Bayley contra a nossa querida Lyra Valkyria. E a Bayley ganhou. Era uma luta valendo vaga pelo Elimination Chamber. E a Bayley ganhou, sendo aí a quarta das mulheres a classificar para o Elimination Chamber, né? Já tinha a Liv, a Alexia, a Bianca e depois veio a Bayley. Depois apareceu nosso querido AJ Styles retornando e falou que, assim, que ele tava tendo, parecia que tava tendo um déjà vu com o retorno dele e tal. E aí aparece o Dominic falando assim que as coisas mudaram. Aí o AJ Styles vai falar assim que realmente as coisas mudaram, que ele não vê mais a Rhea, não vê mais o Damian Priest. Só a única coisa que não mudou é que ele continua sendo o filho chato do Rey Mysterio. Aí o Dominic não aguentou, atacou o AJ, o Carlito também tava junto, atacou também. E ficou por isso. Depois a gente teve um momento de entrevista, né, no backstage, o Seth Rollins e o Balor, que iam se enfrentar na semana seguinte. E um falando pro outro, né, que já tem história. O Balor provocando, né, cutucando o Rollins por ter perdido. O Royal Rumble, por ter perdido pro CM Punk e tudo. E o Rollins falando que ia ganhar e que tinha coisas a resolver com o Cody Rhodes. Então ele ia ganhar o Elimination Chamber e ia enfrentar o Cody Rhodes na WrestleMania. Depois a gente teve um combate de tags valendo o título mundial de tags que está no Raw, dos War Raiders contra o American Made. O American Made causaram a sua própria desqualificação, atacando os War Raiders com os cinturões, teve a desqualificação, então os War Raiders conseguiram se manter campeões. Depois a gente teve um segmento do CM Punk que veio promar, veio comemorar a classificação dele pro Elimination Chamber, que ele ia ganhar e enfrentar o Cody Rhodes. Depois vem o Logan Paul, né, interrompendo, debochar dele e tal, por ter eliminado ele como se diz, ter eliminado ele no Royal Rumble e tal. E daí o Punk vai dar os parabéns pelos minutos de fama dele e que lá no Elimination Chamber ele ia colocar ele pra dormir. E daí no main event teve a luta do Logan Paul contra o Rey Mysterio, classificatório pelo Elimination Chamber. E o Logan Paul conseguiu aí a quarta vaga ao Elimination Chamber masculino, que já tinha John Cena, CM Punk, Drew McIntyre e o quarto foi o Logan Paul. E depois veio o New Day para atacar o Rey Mysterio. E o Raw do dia 10 terminou dessa forma. Agora a gente vai falar do SmackDown do dia 14 de fevereiro de 2025. Que dessa vez não começou com o Jey Uso, mas começou com o Cody Rhodes, né? Falando que o Jey tinha feito a sua escolha, que ele ia esperar agora o vencedor, né, do Elimination Chamber para ter o seu desafiante para WrestleMania. Aí veio o Drew McIntyre, né, que já estava classificado.
E o Drew reclamou que o Cody não apresentou ele direito. Daí o Cody foi e falou assim: senhoras e senhores, Drew McIntyre. Aí o Drew começa a apresentar o currículo dele. Ele fala assim: vencedor de Elimination Chamber, vencedor de Royal Rumble, vencedor de Money in the Bank. Começa a falar o currículo dele. E fala que é um dos poucos que bateu, né, o Cody nessa sua nova chegada à WWE e que vai ganhar o Elimination Chamber e vai bater ele na WrestleMania. E daí eles são interrompidos pelo Jacob Fatu, que veio junto com o Tama Tonga e veio falar que ele ia ter um combate triplo naquela noite e que ia pegar a vaga por Elimination Chamber e ia na WrestleMania enfrentar o Cody e trazer o título de volta para a família. E daí tava lá os 4, né, no ringue, o Cody, o Drew, o Jacob e o Tama Tonga. E daí começa a aparecer no telão o Solo Sikoa chegando, né? Aparece vindo do carro e quem sai é o Solo Sikoa. Aí o Cody Rhodes já ia, né, atrás do Solo, porque no último SmackDown o Solo tinha retornado atacando o Cody Rhodes. Mas daí o Jacob segura o Cody e fala assim: deixa que eu vou falar com ele, assuntos de família. Daí o Cody vira pra ele e fala assim: a primeira palavra pode ser a sua, mas a última será a minha, né? Deixou essa frase aí de impacto. E daí foi o Jacob e o Tama Tonga procurando o Solo pelo backstage durante o show. E depois a gente teve uma luta da Naomi contra a Chelsea, também pela vaga do Elimination Chamber, a 5ª vaga. E a nossa querida Naomi ganhou a classificação e foi a 5ª classificada. Já tínhamos a Liv, a Alexia, a Bianca, a Bayley e agora a Naomi também. Depois a gente teve um vídeo do Sami Zayn falando, né, que tava com o pescoço lesionado, tudo. E ele desafiava o Kevin, né, pra se encontrar lá no... onde tudo começou, né? Se encontrar em Toronto. Até então não tinha anunciado luta, só um encontro deles. Depois a gente teve uma luta de tags. O Motor City contra o Los Garza. O Motor City acabou ganhando. E no backstage teve uma cena do encontro, né? Do Solo, do Jacob Fatu e o Tama Tonga. E o Solo foi e falou assim que precisou se ausentar por um tempo depois que ele tinha perdido a fala, mas que para pensar, né? Mas que agora ele retornou e ele falou assim que vai ajudar o Jacob Fatu e que o Jacob Fatu seria a pessoa a trazer a honra e o prestígio de volta à família. E ganhando o Elimination Chamber e indo pra WrestleMania tirar o título do Cody. E ele vai e fala: eu te amo, Jacob, né? E o Jacob não fala nada e sai. E fica assim um climão, né? Aí depois vem o Nakamura reclamar que ele tá um mês parado sem defender o título, que ele não tem um desafiante e tal. Aí vem o The Miz, né, querendo se propor a essa vaga. E depois vem o LA Knight querendo desfazer do Miz e tal, falando mal do Miz. Falando, eu sei que você vai falar que bateu o John Cena na WrestleMania, que ganhou não sei quantos títulos e tal, mas você só vive de passado e tal. Começou a caçoar do Miz e o Miz também caçoando dele. Aí depois teve uma luta, né, pra ter um desafiante ao título do Nakamura. E o LA Knight acabou vencendo essa luta contra o The Miz. Depois a gente teve Artrete contra o Carmelo. Sem novidades, o Carmelo ganhou. E depois a gente ia ter a luta da Nia contra a Tiffany, valendo o título feminino da WWE. Né? Seria a revanche da Nia. Acabou por desqualificação, porque a Candice acabou interferindo. A Trish Stratus, que estava na plateia, viu isso e tentou atacar a Candice e a Nia, né, para tentar ajudar a Tiffany. E acabou por desqualificação. Nisso, a Tiffany seguindo campeã. E nisso veio a nossa querida rainha Charlotte. E escolheu... A Tiffany estava jogada no meio do ringue. E ela foi e falou assim: The Queen chose you, né? A rainha escolhe você.
E ficou então marcada aí a luta para WrestleMania, Tiffany Stratton contra a nossa querida Charlotte Flair. E no backstage a Trish encontrou a Tiffany e falou assim: ah, você tem problemas com a Nia? Eu também tenho. Daí ela falou assim que convidou, né, a Tiffany para fazer tag com ela em Toronto, no Canadá, terra da Trish, né? Contra a Nia Jax e a Candice LeRae ficou marcado esse combate de tags. No backstage também teve o Nick Aldis chamou a Bianca e a Naomi para mostrar um vídeo do suposto ataque da Jade Cargill, né, os bastidores. E eles viram, e no vídeo aparece a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues meio que olhando de longe, assim, a Jade sendo atendida pela ambulância, saindo e dando risada, né, saindo de fininho de lado. E daí para elas era a comprovação que uma delas, que as duas atacaram a Jade, né. A Nick Aldis falou assim que não era certeza e tal, né, mas para elas tava certeza até então que foi uma delas que atacou, foram as duas, na verdade, a Liv e a Raquel, que atacaram a Jade. E no evento principal nós tivemos um combate triplo pela vaga, pela quinta vaga ao Elimination Chamber, Jacob Fatu, Braun Strowman e Damian Priest, né, valendo a quinta vaga pelo Elimination Chamber. Já tinha o John Cena, o CM Punk, Drew McIntyre, o Logan Paul, aí ia definir o quinto. Aí apareceu o Solo Sikoa, né, para atacar o Braun Strowman, para tentar ajudar, né, o Jacob Fatu. Veio o Cody Rhodes, atacou o Solo. Aí quando o Solo ia atacar o Cody Rhodes abaixa e sem querer ataca o Tamatonga. Aí nisso o Jacob Fatu vê, fica revoltado, vem atacar o Solo, depois vem o Damian Priest, joga o Jacob Fatu pra de trás da barreira ali da plateia, né? E volta pro ringue e finaliza o Braun Strowman e acaba ganhando o Damian Priest a quinta vaga ao Elimination Chamber. Depois o Cody Rhodes só fica olhando assim pro logo da WrestleMania e o show termina assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todas. Não esqueça de hypar o vídeo. Se você quiser me seguir no Instagram, meu Instagram está na descrição do vídeo. E também, se você quiser contribuir com alguma quantia que você quiser para ajudar a melhorar a qualidade do canal, a minha chave Pix também está na descrição. Um beijo, muito obrigada e tchau!